Depois do meu último vídeo, onde eu falei sobre espíritos obsessores com vocês, eu recebi inúmeras mensagens pedindo para falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Algumas pessoas são verdadeiros anjos em nossas vidas, né? Proporcionando momentos inesquecíveis e nos ajudando em nossos desafios. Porém, existem pessoas que a pura presença parece ser uma maldição, sugando nossas energias e nos jogando sempre lá para baixo. Uma pessoa assim, gente, é um espírito obsessor vivo, encarnado, e pode ser pior do que os obsessores desencarnados. Muitas pessoas nem sequer cogitam a possibilidade de que um ser humano encarnado pode agir como um espírito obsessor vivo. Mas infelizmente isso ocorre constantemente, porque diferentemente do desencarnado, o obsessor vivo pode atuar tanto no plano espiritual quanto no plano material, porque ele ainda possui o seu corpo físico. Por isso é muito importante que você saiba identificar se você é vítima da ação de um espírito obsessor vivo, porque percebendo isso você poderá se proteger contra os ataques desses obsessores. Então vamos lá. Antes de falar sobre os obsessores vivos, vamos falar um pouquinho sobre os espíritos obsessores em geral. Esses espíritos são entidades espirituais que se ocupam em causar transtorno e prejudicar a vida das pessoas. Esse tipo de entidade consegue realizar verdadeiros estragos nos relacionamentos amorosos, na vida profissional, na harmonia familiar e em muitas outras áreas da vida das pessoas. Então, podemos entender um espírito obsessor como uma entidade espiritual perturbada e fixada em determinada pessoa ou ideia. E o mecanismo de ação dessas entidades se fundamenta na sua capacidade de manipular pensamentos e emoções das pessoas, levando elas a um total estado de fragilidade espiritual e energética, né? Impactando até mesmo a saúde física das suas vítimas. Fazendo isso, esses espíritos conseguem manipular pessoas e situações, destruindo a vida das suas vítimas e causando depressão, vícios e muitos outros prejuízos. Além disso, o espírito obsessor suga constantemente a energia vital de suas vítimas e a utiliza como meio para obter as sensações que gostava de ter enquanto estava encarnado no mundo material. O que são espíritos obsessores vivos? Esses espíritos são pessoas que ainda estão vivas com seus corpos no mundo material, mas que agem de maneira parecida ao mecanismo de ação dos espíritos obsessores desencarnados. Os obsessores vivos são pessoas altamente tóxicas que deixam um rastro de destruição na vida das pessoas. Existem obsessores vivos que agem por ódio, outros por apego excessivo, alguns por vínculos familiares e outros espíritos obsessores até mesmo agem por um suposto amor. Uma pessoa pode odiar tanto alguém que ela passa a assombrar essa pessoa, tanto espiritual quanto fisicamente, perseguindo ela até nos seus sonhos, né, no seu dia a dia. Outras pessoas podem estar tão apegadas a alguém que fazem de tudo para manipular a pessoa, se mantendo sempre por perto para que consigam satisfazer suas necessidades através das suas vítimas. Assim, essa pessoa trava a vida da sua vítima em todos os sentidos. Isso é bastante comum, por exemplo, em relações familiares, amizade, relacionamentos amorosos, onde uma pessoa muito carente não desgruda dos seus afetos. Existem também os obsessores vivos que agem por um suposto amor doentio, acreditando que precisam manipular suas vítimas para protegê-las, das diversas ameaças do mundo. Isso é muito comum com pais, né, extremamente protetores e outras pessoas que não suportam ver seus seres amados seguirem a própria vida. Nesse tipo de caso, é comum que ocorram chantagens emocionais, mentiras sobre doenças, dinheiro e outros assuntos, né, que possam prender a pessoa junto ao seu obsessor vivo.
O mecanismo dos espíritos obsessores vivos é muito mais variado do que o mecanismo de ação dos obsessores desencarnados, porque o ser humano tem muito mais possibilidades de agir na vida das suas vítimas. Ataque físico. Alguns obsessores vivos podem chegar às vias de fato, manter a sua influência sobre suas vítimas utilizando até a violência física. Nesse caso, pode-se, se enquadrar os pais que batem nos filhos, marido e esposas, que se espancam, pessoas que mantêm outras em cárcere privado, e outros. Ataque social. Um obsessor vivo pode atuar na esfera social, manipulando pessoas próximas da sua vítima, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, como forma de atacar e destruir a vida da sua vítima. Sabe aquele colega de trabalho que espalha mentiras sobre você? Que está sempre te tirando a paz com intrigas, com armações? Pois é. Essa pessoa pode ser um espírito obsessor vivo. E além disso, existem diversos exemplos de obsessores vivos atuando na esfera social. Inclusive aquele familiar que manipula e coloca a família toda contra um parente determinado, específico. Ataque emocional. Eles atuam com base nos ataques e manipulações emocionais. Esse tipo de ataque consiste em jogos emocionais altamente nocivos e elaborados que podem destruir a autoestima da pessoa. E assim o obsessor encarnado consegue manipular sua vítima e destruí-la em todos os sentidos. Em alguns casos podem ser utilizados no ataque, por exemplo, o medo, a culpa, a vergonha e todos os sentimentos humanos. Sabe aquela pessoa que está sempre muito doente para ir trabalhar? Sabe aquela pessoa que faz você sempre se sentir culpada quando você não faz o que ela quer? Pois é, esse é um espírito obsessor vivo. Ataque espiritual. Os seres humanos estão interligados no plano espiritual e por isso estão em contato tanto com os encarnados, tanto com os desencarnados, mudando somente o seu estado de consciência ou de vibração espiritual. E assim um obsessor vivo pode conseguir atingir espiritualmente sua vítima, se ele conseguir se sintonizar com ela. É comum uma pessoa sonhar toda noite com a mesma pessoa, estar sempre pensando numa determinada pessoa, ter pesadelos sempre com uma pessoa em específico. Durante o sono, o obsessor vivo encarnado vai em direção à sua vítima e a ataca espiritualmente durante o sono, gerando repercussões no plano espiritual. O resultado disso pode ser devastador, porque a ação dos espíritos obsessores durante o sono é muito mais forte. E assim podemos ver que os obsessores vivos são um perigo muito maior do que os espíritos obsessores desencarnados, porque eles possuem muitas formas de atacar suas vítimas no plano espiritual e no físico. Como se defender contra espíritos obsessores? Uma das melhores maneiras de se libertar da ação dos espíritos obsessores vivos é estar ciente da ação deles. A partir desse conhecimento, você poderá trabalhar em cada uma das esferas de atuação dessa pessoa nociva, podendo se proteger em cada uma delas. Se o problema é o ataque físico do obsessor vivo, procure uma ajuda policial. Se o problema for social, procure acionar todos os meios legais e cabíveis, tentando reparar os danos. Se o problema for emocional, procure ajuda especializada, como psicólogos, terapeutas, médicos, psiquiatras, terapias holísticas. Agora, se o problema for espiritual, procure desenvolver sua espiritualidade se fortalecendo espiritualmente e desenvolver suas capacidades espirituais. Mantenha bons pensamentos, palavras e ações, faça orações constantes e pratique meditação. Alinhe os seus chakras, faça reiki, enfim, você precisa procurar métodos que te ajudem. Apesar de todas essas dicas, a mais importante é a seguinte: tenha coragem,
porque os obsessores só agem onde possuem abertura para agir. Por isso da importância de você estar com suas energias em alta vibração. Se você não der brechas, eles não vão agir. É simples assim, gente. Às vezes é necessário ter coragem de fazer o que é preciso para assumir o controle da própria vida e ter liberdade espiritual, incluindo se livrar de amizades e relacionamentos nocivos. Precisamos muitas vezes fazer isso. E além disso, cuidar da própria vibração espiritual e procurar atrair energias positivas e promover uma limpeza psíquica. São ótimas formas de afastar obsessores vivos e desencarnados. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do tema, que vocês curtam, que vocês compartilhem com os familiares, com seus amigos. Vamos propagar esse vídeo, vamos mostrar para as pessoas, né? A gente vê tantas pessoas com obsessores vivos aí e que elas não percebem ou nem sabem que isso existe. Então vamos fazer a nossa parte, né? A gente não pode deixar essas informações boas só com a gente, precisamos espalhar. Um beijo grande, muita luz, muita paz e gratidão.